O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar aos outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Quero externar minha alegria de estar aqui hoje, celebrando nesta comunidade, ao lado dos meus irmãos do diaconato, não é? Sérgio, diácono Joelson, desta paróquia de Santos Cosme e Damião. Agradeço muito o convite para estar aqui hoje. Leve também meus agradecimentos ao Padre Damião. Quero também saudar aos irmãos homenageados e responsáveis da noite de hoje: Congregação Mariana, Terço dos Homens, Liga Católica Marianinhos. Deve ser fundado por Joselito, né? Pois é. Comunidade Nossa Senhora de Fátima, a Pascom e a Pastoral Familiar. E aos homenageados de hoje, os moradores aqui desta comunidade. Pois bem, meus irmãos, hoje nós temos como subtema: fazer a vontade do Pai e obedecer aos seus mandamentos. Podemos dizer que esta comunidade já vem fazendo a vontade do Pai, obedecendo aos seus mandamentos, quando se reúne para celebrar a festa de Jesus Misericordioso, pois ele que pediu a Santa Faustina que celebrasse no segundo domingo da Páscoa, ou seja, no primeiro domingo após a ressurreição, domingo da ressurreição, a sua festa. Então vocês estão já fazendo uma parte, né, cumprindo a vontade do Pai, que é celebrar a festa de Jesus Misericordioso, anunciar ao povo a misericórdia do Senhor, que é infinita. Mas no Evangelho que nós escutamos, este Evangelho de São Mateus, nos ensina como observar a lei de Deus de tal maneira que a sua prática mostre em que consiste o pleno cumprimento da lei. São Mateus escreve para ajudar as comunidades de judeus convertidos e superar as críticas dos irmãos de raça que se acusavam, dizendo:
vocês são infiéis à lei de Moisés. O próprio Jesus tinha sido acusado de infidelidade à lei de Deus. São Mateus traz a resposta esclarecedora de Jesus aos que o acusavam. Assim, ele traz uma luz para ajudar as comunidades a resolver seu problema. Então, São Mateus ele escreve para esta comunidade que está nascendo, a comunidade cristã nascente, os judeus convertidos. Então ele traz, eles que tinham um rigor muito grande para viver, né, os mandamentos e as leis. Quando Jesus chega e mostra completamente ao contrário daquilo que eles pensavam, que é a prática do amor, então eles começaram a dizer entre si que eles estavam traindo a verdadeira lei, a lei de Moisés. Por isso, Mateus escreve e aí traz para nós esta resposta. E Jesus vai dizer: nenhuma vírgula da lei vai cair. Ou seja, havia várias tendências nas comunidades dos primeiros cristãos. Uns achavam que já não era necessário observar as leis do Antigo Testamento, pois é pela fé em Jesus que somos salvos, e não pela observância da lei. Outros aceitavam Jesus como Messias, mas não aceitavam a liberdade de espírito que algumas comunidades viviam, a presença de Jesus ressuscitado. Achavam que eles, sendo judeus, deviam continuar observando as leis do Antigo Testamento. Ainda havia cristãos que viviam tão plenamente a liberdade do espírito que já não olhavam nem para a vida de Jesus de Nazaré, nem para o Antigo Testamento, e achavam de dizer: anátema Jesus. Veja que uma confusão começava na comunidade. Uns radicais queriam que, mesmo sendo batizados no Cristo, tinham que ainda permanecer observando a lei dos antigos profetas. A gente sabe que as leis eram leis que torturavam muitas vezes o povo de Deus. Outros aceitavam Jesus e deixavam de lado o Antigo Testamento, as leis, e viviam como queriam. E outros ainda deixavam de lado tanto Jesus quanto a lei e queriam viver de qualquer maneira. E aí Mateus traz, para nós esta certeza da palavra de Jesus: nenhuma vírgula será tirada. Então Jesus não veio para destruir, para mudar, para trocar, para trazer uma lei nova. Ele veio dar cumprimento à lei verdadeira, a lei de Deus. Diante destas tensões, São Mateus procura um equilíbrio para além dos extremos. A comunidade deve ser o espaço onde equilíbrio possa ser alcançado e vivido. A resposta dada por Jesus aos que criticavam continuava bem atual para as comunidades de hoje. Não vim abolir a lei, mas dar-lhe pleno cumprimento. As comunidades não podiam ser contra a lei, nem podiam fechar-se dentro da observância da lei. Como Jesus, deviam dar um passo e mostrar na prática qual o objetivo que a lei quer alcançar na vida das pessoas, a saber, a prática do perfeito amor. Então Jesus ele vem, não é para tornar a lei mais carrasca, não é para tornar a lei mais pesada para o povo. Ele vem fazer com que as pessoas, observando aquelas leis, observando os mandamentos, tornem as leis vividas com amor para continuar a sua missão, para deixar com que as pessoas, buscando viver na regra da lei de Deus, encontrem a salvação, encontrem o Cristo. Então Jesus, ele não veio para abolir. Isso é muito importante de saber. Nenhuma vírgula da lei vai cair. E aos que queriam desfazer-se de toda a lei? São Mateus lembra a outra palavra de Jesus: portanto, quem desobedecer a um desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Por outro lado, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus.
Veja a proposta de Jesus: ensinar aquilo que você aprendeu, ensinar a lei, ensinar o outro a realizar na sua vida a lei. Muitas vezes nós querendo ajudar as pessoas, o que a gente faz? Se ele está lhe castigando, castiga também. Ao invés de ensinar a fazer o bem, faz o mal. Então é isso que o Evangelho quer trazer para nós. Não é ensinar o outro a pecar, não é ensinar o errado para que o outro também erre, pois quem faz isso, a palavra de Deus nos esclarece, será considerado o menor no reino dos céus. Então, ser considerado o menor é ser aquele que não faz parte do povo de Deus no céu. A grande preocupação do Evangelho de Mateus é mostrar que o Antigo Testamento, Jesus de Nazaré e a vida no Espírito não podem ser separados. Vejam bem, o Antigo Testamento, a caminhada toda do povo de Deus, Jesus e o Espírito Santo não podem andar separados, tem que andar juntos para se cumprirem, porque eles se completam. Não é algo separado, diferenciado, não é uma coisa é outra, não, faz parte de um conjunto, e este conjunto é que vai nos fazer realizar plenamente a lei e os mandamentos de Deus em nossa vida. Os três fazem parte do mesmo e único projeto de Deus e nos comunicam a certeza central da fé. O Deus de Abraão e de Sara está presente no meio das comunidades pela fé em Jesus Cristo, que nos manda o seu Espírito. A mesma lei que foi apresentada a eles, a Abraão e Sara, é também apresentada a nós hoje. Nestes tempos, meus irmãos e minhas irmãs, em que se propaga a ideia de que a igreja deve modernizar-se para seguir a evolução da mentalidade do mundo, este evangelho é essencial para que não caiamos na pretensão de satisfazer a vontade da carne humana. Veja bem, vou repetir, nos tempos que nós estamos vivendo hoje, e a gente sabe muito bem como nós estamos vivendo, a ideia de que a igreja deve modernizar-se para seguir a evolução da mentalidade do mundo, o Evangelho vem nos mostrar que esta pretensão de satisfazer a carne é errada. Quantas coisas nós queremos mudar na igreja para satisfazer a A e a B? Quantas coisas nós dizemos que está atrasada, que a igreja pensa diferente, que hoje já mudou? Quantas coisas? A começar no caminho agora, eu vinha conversando com a dona Valderez, que me acompanhou lá da paróquia, e a gente falava justamente sobre a preparação de pais e padrinhos para o batismo. Isso é um problema sério. Hoje em dia a gente não escolhe o padrinho para que possa um dia ajudar o afilhado a caminhar na fé. Escolhemos qualquer pessoa. E aí, quando tem os impedimentos canônicos, quando tem os impedimentos que a igreja coloca, não por ser a pessoa, que a pessoa não preste, não é isso, mas para a gente testemunhar uma coisa, a gente precisa dar testemunho. Então muitas vezes a gente encontra pessoas que brigam por causa disso. Desde quando é assim? A gente sabe que para ser padrinho, madrinha, se são casados, tem que ser casados com o sacramento da igreja. E é uma confusão que acontece hoje em dia nas comunidades por causa disso. Então estamos querendo muitas vezes pessoas de dentro da igreja, dentro da comunidade, que fazem isso. Dentro da comunidade, infelizmente. Então nós estamos querendo modernizar a lei de Deus para satisfazer a vontade da carne. E não é isso que o Evangelho nos ensina. A palavra de Jesus, portanto, é perfeita para que façamos uma reflexão. Não penseis que vim abolir a lei e os profetas, vim para dar-lhe pleno cumprimento. Se percebemos que o que acontece dentro do nosso coração, sentiremos que nada dentro de nós mudou
e que o ser humano precisa hoje, como sempre, dos valores que a lei do Senhor propõe. Como nós estamos precisando dos valores de Deus? Como nós estamos precisando dos valores da igreja para construirmos uma humanidade melhor? Como estamos precisando? Então, a lei de Deus, portanto, é perfeita para que a nossa alma e para a nossa vida e corresponde fielmente aos anseios mais profundos do nosso ser, que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Deus não mudou seu plano para cada um dos seus filhos. Por isso, o que era, é e sempre será. As leis e os mandamentos do Senhor não mudam. Porém, muda o nosso entendimento de acordo com a nossa visão interior, que é conduzida pelo Espírito Santo. O mesmo plano de Deus no início da criação acontece hoje na nossa vida. O plano que Deus traçou para a nossa salvação acontece hoje em nossa vida. Ele não mudou nenhuma vírgula. Ele tirou do seu plano. Porque Ele quer que nós sejamos salvos pelo Cristo Jesus nosso Senhor. Quer que nós reconheçamos que Jesus é o nosso Salvador. Assim sendo, não podemos ficar nos confundindo hoje com as falsas ideias de que isto ou aquilo são coisas do passado, que o mundo é outro, que os valores também mudaram. Quantas vezes a gente escuta, quantas coisas querem empurrar a nossa garganta abaixo, dizendo que sabendo que é errado, que é contra a lei de Deus, mas querem fazer com que seja o correto. Precisamos fazer uma reflexão séria desta palavra de Deus, para podermos viver os seus mandamentos, para podermos cumprir os seus preceitos, para podermos realizar em nossa vida a vontade do Senhor. Jesus veio para dar uma vida, para dar uma nova roupagem à lei que os antigos pregavam. Deus trabalha com a nossa humanidade. Ele é paciente e espera as nossas resoluções. No entanto, a essência da lei e do direcionamento de Deus tem sempre o mesmo objetivo: a vivência do amor que concede ao homem, feito à sua imagem e semelhança, a oportunidade de ser feliz e fazer feliz também o seu semelhante. Desde o início, o plano de Deus é esse: é que nós, sendo felizes em Cristo, façamos do outro também feliz. Desde quando nós encontramos o Cristo, fazemos a experiência dele, levemos também a outros que ainda não fizeram, para que possam também estar junto com Jesus, para que possam estar caminhando sempre no mesmo rumo, num só corpo, num só coração, numa só alma, rumo ao céu. O mundo atual, meus irmãos e minhas irmãs, carece de princípios bíblicos. A falta de virtudes cristãs leva as pessoas para um atoleiro sem fim, onde tudo é permitido, superficial, egoísta e ao mesmo tempo vazio de sentido e sem razão de ser. Vejam bem, a falta de virtudes cristãs na nossa humanidade está nos empurrando para o atoleiro. Quem sabe o que é um atoleiro aqui? Levanta a mão. Lá no interior tem muito, e quando a vaca caía no atoleiro era um trabalho para tirar, viu? Tinha que ir lá um monte de homem para puxar, amarrar. É a lama que é movediça, né? Que ela vai afundando, vai afundando. Nós estamos caminhando para isso. Precisamos abrir os nossos olhos como cristãos, porque os cristãos podem desempenhar um excelente papel na sociedade se estiverem unidos dos princípios de Jesus, que Jesus Cristo ensina. Nós temos a responsabilidade de desempenhar este papel, de sermos luz no mundo, para iluminar as trevas daqueles que vivem na escuridão, para sermos sal na terra, para temperar a vida de muitos que vivem sem sabor e sem sentido. Nós temos isto em nós, pela presença do Espírito Santo que recebemos em nosso batismo. Ele está em nós.
precisamos ser luz na vida dos outros. A verdade, infelizmente, é um princípio pouco valorizado nos nossos dias. No entanto, sem ela, viveremos em meio a um turbilhão de mentiras e falsidades. Jesus disse que era a própria verdade, lá em João 14,6. Fale sempre a verdade, meu irmão, minha irmã. Sempre. Seja um exemplo prático de alguém verdadeiro e de confiança. Nós não podemos ser cristãos aqui dentro da igreja e lá fora sermos do mundo. Precisamos dar testemunho da verdade que nós conhecemos aqui, lá fora no mundo. No lugar que nós estivermos, no ônibus, na feira, na escola, na faculdade, na nossa casa, todos os lugares, precisamos ser testemunho da vida de santidade. Jesus era verdadeiro e sincero com as pessoas, em todas as situações, e isso agrada a Deus. Nos lembra Coríntios, 1 Coríntios 13. As famílias e as demais áreas de sua vida serão beneficiadas se ensinarmos a verdade e a transparência aos nossos filhos. Siga o padrão da verdade que é Jesus. Quando mentimos, é como se adotássemos um novo pai, o pai da mentira. Não vou nem citar o nome para não dar ibope, mas todo mundo sabe quem é o pai da mentira. Então, nossa sociedade, nossa família, nossa igreja vai ganhar muito quando nós ensinarmos a verdade aos nossos filhos. Começar de casa. Começar de casa. Precisamos incentivar os nossos filhos a participarem da igreja, ensinar os princípios bíblicos, ensinar os mandamentos. Porque se a gente deixa para ensinar quando estiver grande, como se diz lá no interior, né? Quando engrossar o cangote, a gente não consegue mais dominar. Então precisamos dar esse passo agora, com seu filho, com seu neto, seu sobrinho. Todos nós somos cristãos, precisamos dar também este passo em nossas famílias. Ensinar o caminho correto, o caminho que leva à salvação, não o que leva à perdição, o caminho que leva a Deus. Obedecer não é tarefa fácil. As pessoas nascem inclinadas a desobedecer e transgredir. Trata-se de tal defeito comum a todos nós, iniciado lá em Adão e Eva, o pecado. Por isso, a maioria de nós temos dificuldades de respeitar as autoridades e obedecer regras e leis. No entanto, para o cristão, obedecer deve estar entre as palavras de ordem, pois sabemos que é o correto a se fazer. Nós sabemos da inclinação que temos para o pecado, para a desobediência, mas nós precisamos buscar força na palavra de Deus, na oração, na Eucaristia, para fazer da obediência uma palavra de ordem em nossa vida, para que possamos crescer sempre mais. Obedecer primeiramente a Deus e aquilo que Ele nos ensina. Quem não já escutou a voz de Deus no seu coração? Quando a gente vai fazer uma coisa errada, a gente escuta lá, não, está errado, está errado, está errado. Às vezes a gente deixa a palavra certa de lado e obedece a palavra do outro. Precisamos dar ouvidos a Deus, que quer sempre nos livrar do mal, nos livrar de fazermos e praticarmos o erro. A obediência é importante e agrada ao Senhor. Há sempre boas recompensas para aqueles que obedecem ao que é certo. Todos nós recebemos de Deus as grandes recompensas. Obedecer a Deus está diretamente relacionado com o amor que temos por Ele. Olha que palavra forte. Obedecer a Deus está inteiramente ligado, relacionado ao amor que temos por Ele. Se a gente anda desobedecendo aquilo que Deus quer em nossa vida, nós não temos amor por Deus. Nós estamos ainda, não fizemos ainda o nosso encontro pessoal. Estamos só ocupando as cadeiras da igreja, mas não estamos vivendo ainda o nosso encontro com o Senhor.
Precisamos buscar isso em nós, para podermos realizar esta vontade de Deus, da obediência. Se a gente for buscar lá no Gênesis, a única coisa que Deus pediu a Adão: não coma desta árvore. Uma coisa simples. Deus deu tudo, mas ele foi enganado. A ganância do homem levou o homem à perdição. Ele tinha tudo nas mãos, e jogou tudo fora. E nós não sejamos assim. E quando amamos, não é pesado obedecer às suas leis e mandamentos. Quando nós temos amor por Deus, tudo se torna um fardo leve, porque o próprio Jesus disse: vinde a mim quem está cansado e fatigado com seus pesados fardos, e eu vos aliviarei. Ele que derrama sobre nós a sua misericórdia, Ele que abre o seu coração para nos livrar de todo o peso, todo o pecado. É a Ele que nós devemos buscar em nossas dificuldades. Quando obedecemos, somos felizes porque fazemos o que o Senhor quer para nós, o que é que nos convém, ainda que vez por outra nos custe. Isso vai nos custar muito. Fazer os mandamentos de Deus vai nos fazer perder pessoas de nossas famílias. Fazer a vontade de Deus vai nos fazer perder os amigos. Mas nós vamos ganhar muito mais se continuarmos perseverantes e fiéis. Perseverantes e fiéis até o fim. Não nos admiremos se ao abraçarmos a obediência encontrarmos a cruz. A obediência exige, por amor a Deus, que renunciemos o nosso eu, a nossa mais íntima vontade, para fazermos a vontade de Deus. Inúmeras cruzes vamos encontrar pelos caminhos, quando nós queremos fazer a vontade de Deus. Mas não esqueçam que vocês vão suportar, todos nós suportaremos o peso da cruz, porque nós não estamos sozinhos. Ele caminha conosco, Ele carrega a nossa cruz conosco. Não tenhamos medo. Cristo obedece por amor. Este é o sentido da obediência cristã. Tanto da que se deve a Deus e aos seus mandamentos, da que se deve à igreja, aos seus preceitos e às doutrinas do magistério, como da que se deve aos pais e às indicações e conselhos que dizem respeito às coisas mais íntimas de nossa alma. Em todos esses casos, de forma mais ou menos direta, estamos obedecendo a Deus. E o Senhor não quer servidores de má vontade, mas filhos e filhas que desejam cumprir a sua vontade. Não adianta a gente fazer as coisas na igreja com a cara feia. Não adianta a gente chegar na igreja para servir, parecendo que tomou suco de Giló, com a cara feia. Precisamos demonstrar nossa alegria, a alegria de sermos cristãos, a alegria de termos Jesus que ressuscitou para nos dar a vida nova. Precisamos demonstrar ao povo que vive nas trevas que nós somos luz e que podemos sempre iluminar o caminho dos outros. Não tenhamos medo. Jesus disse esses dias às mulheres que foram ao sepulcro algo novo, a ressurreição. E Jesus disse: não tenhas medo, não tenhas medo, volte para a Galileia. Ou seja, vamos para o início. Quando tudo está pesado e parece o fim, retornemos ao início, porque lá nós vamos encontrar Jesus. No lugar que nós fomos, nós o encontramos por primeiro. Voltemos ao início para lá encontrarmos o Senhor e Ele nos fortalece em nossa caminhada. Meus irmãos, minhas irmãs, que nosso Senhor Jesus misericordioso nos ensine a sempre realizarmos no mundo a vontade de Deus. Amém.